Olá, pessoal. Vamos aqui para mais um Papo Cabeça. Hoje eu vou estar aqui com o Gustavo Bonfadini. Interessante que é um papo cabeça italiano hoje. É um toscano com Bonfadini. Acho que a gente vai bater um papo bem italiano aqui. Ele que fez a formação dele na doutorado na USP, completou a formação dele no John Hopkins. Vai falar muito sobre problemas do olho, ceratocone, transplante de córnea, entre outras coisas. Gustavo, tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite, poder falar aí desse tema que para mim é muito importante, que é a saúde ocular e várias doenças que a gente pode evitar aí. Vamos falar nesse bate-papo bem interessante. Gustavo, vamos falar um pouco assim da tua formação, que eu vi que você fez a residência aqui no. Você que é do Rio, fez aqui a Sim. residência. Fez a faculdade também aqui na UFRJ ou não? Não, eu fiz na Estácio e aí eu acho até interessante quando eu entrei, estava começando a faculdade, então quase todos os meus professores eram do fundão e eles brincavam com a gente, ó, a prova de vocês foi igual, dessa vez vocês foram melhor, dessa vez vocês foram pior. E aí, assim foi. Quando eu fui fazer a parte de oftalmologia, a residência são 3 anos, eu fiz no Fundão, que é o FRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é onde você atua até hoje, né? Fez também a Isso. residência e está lá. E aí eu queria fazer a parte de transplante de córnea, né? A subespecialização, que a gente chama. Só que não tinha naquele momento nenhum banco de olhos no estado do Rio de Janeiro. Então não teria como eu fazer um treinamento, já que não tinha córneas, não tinha transplante. Então eu fui para a Universidade Federal do Paraná, fiquei um ano lá e depois, em seguida, eu já emendei um pós-doutorado no Johns Hopkins, que fica em Baltimore, nos Estados Unidos. E isso foi muito importante para mim, porque eu consegui na minha formação, fazer tudo direto e eu já sabia que eu queria fazer transplantes, e aqui no Rio não tinha transplante. As pessoas às vezes me chamavam, pô, se você é louco, você quer fazer transplante de córnea, não tem banco de olhos no Rio. Eu falei assim, mas não tem porque ninguém criou, poxa. Se a gente for para frente, vai dar para fazer. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu recebi o convite para criar o banco de olhos aqui no estado do Rio de Janeiro, era minha lenda pessoal, tive o convite para ficar lá, tive o convite para ir para Curitiba, mas o Rio me chamou, eu falei, não, eu acho que foi o que me tocou mesmo. E desde então fiquei aqui. A gente criou um banco de olhos dentro do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, que é o INTO. Aí você vai falar, pô, Gustavo, por que dentro de um hospital de osso você vai criar um banco de olhos? É que é um modelo americano, né? Você aproveita uma estrutura que já foi criada para banco de osso e ligamento. Na época, a gente tinha até Joint Commission, que é um selo, uma certificação de qualidade muito alta na área da medicina. E aí eu consegui implementar lá o banco de olhos, que é um banco público, e ajuda a gente a diminuir a fila de transplante de córnea no Rio, que ainda, infelizmente, é muito alta. E a gente precisa sempre estar falando do assunto, doação de córneas e tudo mais, não no intuito, sabe, de fazer com que as pessoas mudem de ideia. Acho que a ideia sempre é abordar o tema para poder esclarecer e por que não, né? A pessoa se perguntar, poxa, por que não eu não ser doador? Ou falar numa roda, seja de amigos, mas no Brasil, para você ter a doação, a família precisa dizer sim no momento do óbito de um ente querido. Por isso que é tão importante essa conversa, porque às vezes a gente fala de vários temas na mesa, né, quando almoça, janta com a família, mas a morte, falar desse tema ainda é um tabu e por isso que é importante a gente falar, porque muitas vezes quem estiver ouvindo aqui o podcast vai falar, poxa, calma aí, eu sou doutor, deixa eu avisar meus filhos, deixa eu avisar minha esposa, ó, se um dia acontecer alguma coisa, eu sou doador. Isso vai ser importante lá na frente. E é importante ele falar isso porque quando a gente às vezes pensa em transplante de córnea, né, a gente pensa em doenças que ainda tem uma visão, né? Às vezes a pessoa, é porque é um míope grave, é porque é alguém que tem uma presbiopia grave. Não, a doença de córnea pode ter a pessoa da cegueira, correto? Exatamente. Ó, vou te dar alguns dados aqui. A gente tem estatísticas que são muito dispersas no Brasil. A gente não tem um centro onde a gente consegue centralizar toda a estatística da população brasileira. Mas, por exemplo, a gente tem a doença ceratocone, que a gente vai abordar provavelmente já já, que é o hábito de coçar. O paciente coça muito os olhos, desenvolve uma córnea muito encurvada e a visão fica ruim. Em casos muito graves, ele tem que fazer um transplante de córnea. A gente tem os traumas, que infelizmente no Brasil o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, a gente sabe que isso não é utilizado corretamente e nem mesmo é utilizado. A gente tem infecções, por exemplo, em áreas onde a gente tem agricultura, tem traumas oculares. E também, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a ceratopatia bolhosa, ou seja, um paciente que fez uma cirurgia de catarata, às vezes deixou a catarata evoluir muito, ou até mesmo um paciente com distrofia endotelial de Fuchs. Esse nome difícil, ele é responsável por 4% da população dos Estados Unidos acima dos 40 anos que tem essa doença. Provavelmente no Brasil ela é subdiagnosticada.
e é uma causa importante de transplante de córnea. Mas veja bem, não a córnea inteira. A córnea, para quem está nos ouvindo, se eu fosse fazer uma metáfora dos nossos olhos com o relógio, a córnea seria o vidro do relógio. Agora, quando a gente fala da córnea, ela tem meio milímetro. Aproximadamente a gente mede isso em micra. Então a gente consegue hoje trocar só a camada de dentro, que é o endotélio. Ela tem 10 micras. A título de comparação, essa camada interna da córnea com o vírus do coronavírus, o coronavírus tem 0,05 micra. Olha que interessante. Hoje é possível trocar só uma membrana interna da córnea, que é considerado também um transplante de córnea, porque essas células vêm de uma córnea. Então, por que que a medicina, óbvio, tem várias áreas que estão muito evoluídas, mas a oftalmologia, ela realmente deu grandes saltos, até porque tem muita tecnologia embarcada, a gente não consegue ter um consultório, meu consultório aqui em Ipanema, por exemplo, eu não consigo, o paciente entra lá e fala, nossa, mas quanto equipamento. É uma nave espacial quase, É, né? porque a gente precisa ter essas informações para poder oferecer esse tipo de tecnologia, por exemplo, cirúrgica. Então, a gente consegue realmente avaliar, por exemplo, a qualidade do paciente. Lá no consultório, eu tenho equipamento que eu falo, olha, se um dia você for lá, vou ter o maior prazer de te mostrar. Eu consigo ver teu grau de dia e de noite. Você fala, pô, Gustavo, como assim o grau vai mudar? É, porque lembra que a pupila, que é onde tem a menina dos olhos, se você tiver num dia muito escuro, o olho do gato ele não dilata, e quando está de dia, ela fecha. Então, dependendo do grau do olho do paciente, se o paciente já tem, às vezes, o início de uma catarata, ou dependendo do grau, esse grau vai mudar se o ambiente é de dia ou de noite. E aí muda também todo o acompanhamento desse paciente. Por isso que hoje a oftalmologia ela tem muita tecnologia, mas, óbvio, voltando lá, a gente não pode esquecer da clínica. E mais importante que eu vejo hoje, eu de vez em quando participo de podcasts, ou então de mesas redondas com estudantes de medicina, é a formação, né? É falar do ser humano. A gente tem que gostar de gente. Quem não gosta de gente não tem como não ser Não tem médico, como né? ser médico, né? Exatamente. Mas voltando ao transplante de córnea, né? Às vezes as pessoas pensam, né? E a maioria, a maioria dos transplantes, principalmente de órgãos, né? Coração, pulmão, fígado, enfim, é um transplante que tem que ser muito rápido. Retira o órgão, capta e já vai pro. Não sei esmiuçar qual é o tempo de cada órgão desse, né? Mas você tem uma janela muito pequena aí entre a extração e o Exatamente. transplante, né? A córnea é diferente, né? A córnea é como a medula, né? Você consegue deixar ela guardadinha lá, né? Nem tanto quanto a medula, mas assim, a grande questão é que é um tecido e não tem vaso sanguíneo. Isso é uma vantagem imunológica. O primeiro transplante relatado na medicina bem sucedido foi o transplante de córnea. Isso há mais de 100 anos atrás. Obviamente foi evoluindo as incisões, microscópio, suturas cirúrgicas, mas a grande questão é o que tem os melhores resultados na medicina e você pode trocar só pequenas camadas dela. E quando você capta esse tecido de um doador, a gente depois vai para um banco de olhos e tem que ser processado o mais rápido possível e colocado no meio de conservação. Esse meio em geladeira de 2 a 8 graus, ele dura até 14 dias. Então, os outros médicos transplantadores geralmente falam, pô, mas vocês da córnea aí, vocês marcam o dia que vocês querem fazer o transplante. E o coração, o fígado, o rim, não é assim. Teve uma doação, tem que ser naquele momento ali, logo em seguida, algumas horas depois. Então, a gente tem essa vantagem. Por isso que eu falo, é, é, quando a gente compara todos os transplantes, o único transplante realmente que a gente consegue zerar a fila é o transplante de córnea, porque a gente não precisa de ter uma morte encefálica, onde o coração está batendo e o cérebro ainda está ao contrário, né? O cérebro está morto e o coração está batendo. Num potencial doador de córnea, é qualquer pessoa que entre, que venha a falecer de 2 a 80 anos, que não tem algumas doenças infecciosas, HIV, hepatite, é, vai poder ser um potencial doador de córneas. Por isso que é importante a gente estar falando. Porque às vezes a pessoa, poxa, mas eu tenho glaucoma, não vou poder doar. Não, pode. Ah, eu tive um problema de retina. Pode. Ah, eu tive alguma outra doença. Se a córnea for boa, pode. E é interessante ele falar um dado que nem eu sabia e eu aprendi agora. De 2 a 80 80 anos, anos. né? A maioria dos outros transplantes, o órgão tem que ser mais jovem, né? Se eu não me engano, acho que o ponto de corte é 55 anos, uma coisa Exato. mais ou menos disso, né? Então, a córnea você tem um tempão para poder. E pacientes que já foram submetidos a alguma intervenção cirúrgica nos olhos, tipo uma catarata, ou fizeram cirurgia do miopia, eles podem doar a córnea? Excelente pergunta. Sim, mas aí vai depender do responsável técnico avaliar aquele tecido para que tipo de transplante de córnea ele pode ser utilizado.
ele vai te escrever isso. E o transplantador, na hora de receber a córnea, ele vai dizer se ele aceita ou não. Então, por exemplo, se ele fez uma cirurgia de LASIK, que é uma cirurgia refrativa muito usada no nosso meio, hoje quem está nos ouvindo aqui fala, poxa, você está vendo aqui do celular, se você tiver de óculos, você pode tirar os óculos. Uma cirurgia, quando bem indicada, muito segura, e aí levanta uma tampinha, faz um Excimer laser e devolve essa tampinha. Então, esse corte que foi feito, ele é possível de ser examinado ali na lâmpada de fenda, dentro do frasco de conservação, e aí eu vou falar, olha, essa córnea provavelmente pode ser para transplante endotelial, que é a célula de dentro, mas não para um transplante total. E já, por exemplo, um paciente com catarata não é contraindicação de ser um potencial doador. Vamos lembrar, a catarata é a cirurgia mais realizada em todo o mundo. Isso são dados mundiais. E, obviamente, eu costumo falar assim, ó, eu, Gustavo, quero ter catarata um dia, porque isso é sinal de que eu estou envelhecendo. Igual o homem crescer a próstata, né? Se ficou velho, vai crescer. Se ficou velho, A vai ter catarata catarata. não tem jeito, vai ter. É porque o dito popular, eu conheço alguém que conseguiu ficar até os seus 90 e poucos anos com a catarata. Provavelmente sim, não tinha uma catarata tão avançada, não pegou tanto sol, não teve os outros fatores externos, às vezes de tabagismo, de uso de corticosteroides. Mas lembrando, a demanda visual dessa pessoa provavelmente era muito reduzida. Eu tenho isso na minha família, por exemplo, a avó da minha esposa, ela teve catarata e não operou. Chegou um momento que teve um falecimento de um filho, que era o tio da minha esposa, entrou em depressão, fez um Alzheimer. E aí, naquele momento, ela virou uma criança com Alzheimer. E aí teria que fazer anestesia geral. Lembrando que hoje catarata é anestesia colírio. Faz uma sedação, a pessoa dorme, quando acorda já acabou já. Não tem mais tampão, a pessoa sai do centro cirúrgico já enxergando. No dia seguinte já pode trabalhar. Obviamente, se a pessoa trabalha com computador, tudo, se for um trabalho que demande um exercício físico, aí a gente pede um pouco mais de repouso. E ela deixou de operar porque ela perdeu o timing quando ela tinha saúde. Então, o grande alerta que eu faço aqui, eu lembro, eu contei anteriormente para você essa história e ela é verdade. Quando eu estava nos Estados Unidos, fazendo lá no Johns Hopkins, a média de idade que a gente indicava a cirurgia de catarata era 50, 55 anos. A média de idade dos meus pacientes aqui é 65, às vezes 70. Tem diferença anatômica entre as duas populações? Não. Realmente é cultural. Você chega numa roda de amigos aqui, se alguém falar, ó, fiz a catarata, ih, tá ficando Tá ficando velho. velho, é. Na verdade, você tá melhorando a sua visão, melhorando a qualidade de vida e, se você usa óculos, com a cirurgia de catarata, você pode ficar independente deles. Agora, tem estudos, olha que interessante, em mulheres, em estudos multicêntricos nos Estados Unidos, teve um estudo com mais de 170 mil mulheres e mostrou uma redução da taxa de mortalidade nessas mulheres. Você vai falar assim, tá bom, Gustavo, queda provavelmente, tudo. Não, em vários aspectos. Impressionante como operar a catarata hoje já está se fazendo uma associação com o cognitivo, de às vezes você retardar um aparecimento de uma demência ou até mesmo um Alzheimer. Então, existem fatores na visão que estão começando a fazer outras correlações com a saúde como um todo. Por isso que é importante, o oftalmologista geralmente é aquele médico que ele é lembrado só quando a pessoa não enxerga direito. E não estou enxergando agora, fiz 40, então vou marcar com oftalmo. Quando, na verdade, a gente sempre estimula igual um ginecologista para as mulheres, que todo ano tem que ir lá. Por quê? Se for criança, a gente vai fazer o rastreio aí de uma ambbliopia, que é aquele olho preguiçoso. Estamos agora aí, vai ser lançado na Disney, acho que já lançou um personagem que ele usa um tampão, porque ele tem ambbliopia, tem que estimular o olho que é exatamente, que é o olho preguiçoso. E tem um estudo do MIT, né, que é uma universidade americana, que ele mostra com mais de 128 personagens, todos os vilões ou personagens que não eram tão interessantes tinham estrabismo e os olhos viradinhos e tudo mais. Então existe um estigma até da própria indústria e tudo mais da criança se acompanhar. E depois, essa criança acompanhando todo ano, vai vendo que não tem grau, não precisa usar óculos, na idade adulta a gente tem várias doenças, desde o glaucoma, por exemplo, que é uma doença que a gente sabe que ela é silenciosa, então esse é o grande perigo. Se a gente não medir a pressão, não dá para saber que a pressão está alta, a não ser um glaucoma agudo, que o paciente vai parar numa emergência. A gente tem outras doenças também, como por exemplo na retina. Então é importante fazer um rastreio todo ano, procurar um médico oftalmologista de confiança. E isso é interessante porque ele deu um dado, né? E eu não sabia disso também, com relação à visão e prevenção de várias outras doenças, né? Principalmente as cognitivas, né?
é interessante também que em países nórdicos, uso de prótese auditiva é precoce. Por quê? Porque também previne esses déficits de cognição. Então, a gente pensar que a gente perder um desses sentidos, né? Perder a audição, perder a visão, né? Efetivamente você diminui a tua interatividade com o meio externo, né? O teu cérebro trabalhando sempre, vendo cores, vendo vida, vendo tudo, né? Acelera todo esse processo, quer dizer, Exatamente. desacelera esse processo de a gente se isolar, né? Ou retarda ou até mesmo previne. E é interessante, puxando a sardinha aqui para o meu lado, tem um trabalho já relativamente antigo que diz que 85% da nossa relação com o meio externo é através do sentido da visão. Então, assim, óbvio que a audição, tudo é importante, mas é muito importante quando a gente vê que o quanto que muda. Às vezes chega um paciente no meu consultório que a família traz, ela já é uma senhora e opera a catarata, ou eu faço um transplante. O quanto que muda, aquela pessoa já mudou. Ela entra sozinha, já não precisa de ajuda para andar, ela já consegue fazer tarefas em casa, o cognitivo ela já começa a querer voltar a ler, coisa que ela não fazia mais porque ela estava fechada naquele mundo. Então, para quem está nos ouvindo aqui, a dica é, como você bem falou, passar por uma avaliação, né? Não só otorrino, né? Para poder entender como é que está a audição. E a gente acha que hoje em dia a nossa geração está perdida, porque todo mundo, eu também me incluo, eu fico com fone de ouvido direto, ouvindo um podcast, já assisti vários do seu aqui, Ah, que legal. estava no caminho já assistindo, mas isso às vezes você está ouvindo num barulho um pouco elevado, né? Então a gente sabe que vai ter um déficit ao longo do tempo. E também, como eu falei agora, fazer um check-up anual com o médico oftalmologista. E acho que você tocou num ponto, né, que hoje em dia é uma preocupação, eu diria até global, né, com a relação disso que eu vou comentar agora com várias outras doenças que é a tela. Eu tô até com a tela aberta aqui, né, mas é trabalhando, tá? E o uso de tela, ela tem uma influência muito importante hoje na oftalmologia, né, principalmente em crianças. Você que chegou a comentar alguma coisa, né? Aí, mas digamos, o que seria eu não vou dizer o saudável, mas o que seria o permitido de tela para uma criança? Existe também uma forma de proteger? Antigamente se usavam muito aqueles protetores de tela, descanso de tela, mas eu acho que tudo isso não tinha, digamos, Não, uma ação real, né? O que a gente pode fazer para tentar fazer com que essas crianças ou os adultos, né, não progridam para uma doença oftalmológica? esse é um tema muito interessante que você perguntou agora, porque o que que a gente vê? Vamos para o adulto. Os nossos olhos, eles relaxam quando a gente está olhando para longe. Vamos lembrar da evolução humana, a gente caçava, então a gente não ficava o dia inteiro olhando para perto, a gente tinha que olhar para longe. Então, quando a gente olha para perto uma tela, o foco está para cá, então a gente meio que está forçando a musculatura interna a trabalhar para poder focar de perto. Isso antes dos 40, estou falando normalmente, mesmo para quem já tem 40 anos e usa óculos, válido também. Então, se a gente fica o dia todo numa tela, seja de computador e depois vai para o celular, e hoje as pessoas almoçam olhando para o celular, a gente não relaxa a musculatura interna do olho. Essas pessoas vão ter uma fadiga, um cansaço, e muito provavelmente no final do dia vão chegar e falar: olha, não consigo nem olhar uma televisão. Essa é uma queixa comum no consultório. E aí a gente tem que fazer pausas ao longo do dia. Ah, é simples isso, Gustavo? Mais ou menos. Porque a pessoa faz a pausa do computador e vai tomar uma água lá no escritório e vai para onde? Para o celular. Não vai olhar uma janela e tudo mais. Então, esse dos adultos é a questão mais de cansaço, mas não há um dano muito importante. Agora, nas crianças, não. A gente está falando aqui de um problema que, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que até 2050, metade da população no mundo vai ser míope. Isso é um dado estarrecedor, porque você tem um problema que é genético, então pais que têm miopia podem ter filhos também, mas principalmente é ambiental. Você pega países, por exemplo, como na Ásia, China, eles já têm todo um tipo de olhar para essa doença. Lá, obviamente, é um país que não tem muitas liberdades, então você chega na escola, eles põem uma barra aqui no peito da criança para ela não copiar de perto. Ela não pode ficar copiando de perto aqui, porque a gente sabe que o foco muda. Então, por exemplo, muito tempo com telas próximo na criança, isso vai mudar estímulo dentro do olho e vai criar um aumento do comprimento axial do olho, aumentando a miopia. E o que mais se provou hoje, recentemente, isso está realmente provado, a questão do foco e ficar muito tempo fechado, isso também já há sinais de trabalho de muitos centros que mostram esse dado, mas o que mais se provou
foi a proteção das crianças com pelo menos 1,8, quase 2 horas diárias com exposição solar. Então, o que seria isso? Na nossa época, não sei, você falou que é do Nordeste, né? Isso. Paraibano. Eu sou do Rio. Eu morava na Tijuca. Então, eu lembro que eu jogava bola durante o dia. Chegava da escola, tal, quando tinha um dever, descia e ia jogar bola. A gente teve ainda essa Tem essa infância. liberdade, né? Hoje eu sei que a turma não é assim. Você não vai deixar uma criança na rua. Você tem que ter um lugar aberto, mas dentro de um condomínio. Nem todo mundo tem essa opção. Mas o que os trabalhos mostram, mesmo que seja essa criança esteja andando na rua 2 horas no dia, pegando sol, isso já previne um aumento da miopia. Então, olha que interessante. Não é nada muito absurdo o que a gente está dizendo. E voltando à sua pergunta, antes dos 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela advoga que não se deve dar nenhum tipo de tela para essa criança. Você vai ter um hiperestímulo, o cérebro está se formando, ele não está preparado para receber aquele hiperestímulo antes dos 2 anos de idade. Então, se possível, evitar telas de todos os tipos. A gente sabe que às vezes não é Às vezes possível. a Sei se você tela tem filhos. ajuda, tenho filhos. Mas já são. Tem 7 e tem 12 anos. Então Então já passaram já dessa passaram isso aí. fase. Já passaram da época da galinha pintadinha. Exato. Mas quem tem criança, seja netos, né, ou filhos aí, tá ouvindo o podcast, a gente sabe que é difícil. E dos 2 anos até os 4, também tem uma redução no máximo 1 hora por dia, 1 hora e meia. E aí, assim, vai crescendo. É só olhar na internet, você tem a tabelinha. O grande alerta que a gente faz aqui é que realmente você tem um estímulo de dopamina. Quando você tem uma criança, por exemplo, no sol, você tem a dopamina produzida ali na região da retina, isso bloqueia o crescimento do olho, então não deixa crescer muito. Mas quando a gente está falando de estímulo daquela tela, geralmente é uma dopamina que o mundo real não vai dar. Então essa criança, ela sofre na hora que se desliga um celular. Você deve ter visto com seus filhos já. Sim. Ó, agora chegou, desligou. Nossa, mas dá uma raiva neles. E eu consigo entender. Mas é importante você entender que, assim, tem que limitar, porque se não limitar, a gente vai ter adultos muitos problemas aí. Não só visuais, mas cognitivos e outros mais. Por isso que eu faço alerta aqui, tente restringir. Eu já tive crianças, por exemplo, com ceratocone, porque eu trato essa parte anterior do olho, que coçavam muito os olhos, ficavam muito tempo em telas. Ele tinha um iPhone melhor que o meu na época. Aí eu falava, mãe, e a criança não prestava atenção, ela já tinha uns 11 anos. Aí eu falava, olha, eu vou falar para você, mãe, mas ele tem que me ouvir. Aí, pois é, mas ele não consegue se concentrar em nada, tal. Eu falei, mas mãe, com o celular na mão, Enquanto ele tiver com essa Ferrari na mão não dele, né? Não vai, vai tem que soltar, né? tirar, tem que tirar. Mas ele não fica assim, eu falei, você que é mãe, ele não teve dinheiro para comprar, você que comprou. Então, assim, é óbvio que a gente não está falando aqui de criação de filhos, mas é importante a gente entender que o celular, ela pode ser uma ótima ferramenta, um tablet. A minha filha tem na escola, desde a pandemia, o tablet como uma ferramenta para fazer os exercícios em casa, tudo. Mas, de novo, tem que usar com muita parcimônia, porque senão a gente vai ter problemas. E quanto à tela? A tela maior é menos maléfica do que a menor? Quando a gente vai aumentando por exemplo, uma Também, tela dessa. mas o grande questão é a distância. Então, assim, se os seus filhos, você está agora ouvindo esse podcast, fala assim, poxa, mas de vez em quando eu tenho que deixar ele com alguma coisa, tá bom. Tem, em vez do celular ou do tablet, tem a mesma coisa na televisão? Hoje em dia a televisão tem até os canais aí, por falar YouTube, porque aí você pode até assinar já e seguir o nosso professor aqui. E eu também tenho o canal no YouTube, Gustavo Bonfadini, pode me seguir lá também. Então, assim, você hoje pode ver o YouTube no YouTube Kids na televisão grande. E aí você tem uma distância já mais adequada do que a criança. Já viu as crianças vendo celular ou iPad? Eles ficam assim, ó. E é engraçado que ele se eu de olhar de perto, a sensação que eu tenho que não é nem o fator enxergar, é uma sensação de domínio daquilo ali, de um prazer associado em estar com o telefone, com o tablet na mão e falar assim, Só que aí você é muda o tipo o Senhor dos foco. Anéis, né? My Precious. É isso. Não é isso? Só que muda o foco do olho. Esse é o grande problema. Então, eu lembro que uns anos atrás eu fui na fábrica de lentes de contato da Johnson em Jacksonville, fui convidado, e eles estavam tentando fazer o uso de lentes de contato que mudasse o foco mais para a periferia para poder diminuir a progressão. Então, olha só que interessante. Se você é mãe, pai, avô, avó e tem criança que já tem miopia em casa, hoje já tem tratamento, por exemplo, para prevenir dessa miopia aumentar, que é desde óculos com lentes que são desenvolvidas com essa mudança de foco, lentes de contato para crianças,
também. E também a gente tem colírio. Então a gente pode pingar colírio diluído de, por exemplo, substâncias que vão dilatar um pouco a pupila e vai deixar um pouco desfocado. Isso vai diminuir a chance dessa criança virar um automíope. Pô, Gustavo, mas por quê? Qual o problema da pessoa ter que usar óculos? O problema é que esse olho alongado, ele tem uma chance maior de ter glaucoma, descolamento de retina, várias outras doenças que o automíope vai ter que ele não teria se ele tivesse uma miopia pelo menos baixa. Por isso que se você vê que seus filhos, netos, alguém aqui próximo, não está enxergando direito, fica muito de perto, procura um médico oftalmologista. Porque às vezes ele enxerga bem de um olho e do outro não. E a criança não sabe relatar. Então você está aqui ouvindo a gente agora, ó, pega as crianças e faz assim, ó, com um olho, tá vendo ali? E agora com o outro. E esse teste em casa mesmo, você já pode, opa, tem alguma coisa aqui errada. Não é raro a gente falar num podcast e depois receber um paciente falando, olha, eu vim porque eu vi uma notícia e quando a gente fez o teste em casa, um dos olhos não estava enxergando bem. E essa coisa do um dos olhos não enxergando bem, né? Você falou de uma doença que você gosta de tratar, o ceratocone, né? Isso é comum? Coçar só de um lado? Que a impressão que eu tenho, você começou a falar, né? Eu sou atópico, tenho rinite, então eu me coço muitas vezes. E eu acho que eu coço mais esse olho de cá mesmo, assim. Eu coço mais o lado direito. A É gente, comum isso, a doença unilateral? exatamente, a gente fez um trabalho há muitos anos atrás, eu era residente com o professor Renato Ambrosio Júnior, que ele criou uma campanha, eu sei que a gente está em julho agora, mas ele criou uma campanha Junho Violeta, onde a gente aumenta a conscientização dessa doença ceratocone. E a gente fez um trabalho muito interessante. Com que mão você escreve? Ah, eu escrevo com a direita, ok. O ceratocone é mais avançado em qual? Do olho direito. E a sua? Com a esquerda. Outra coisa que a gente também não sabia, hoje em dia a gente sabe, a posição que a gente dorme. Tem pessoas que têm o hábito de dormir assim. E vai ter o ceratocone sem coçar os olhos. Porque ele está apertando o olho. Imagina, 5, 6, 7, 8 horas de sono apertando os olhos. Então, coçar os olhos e a posição que você dorme pode ser um diferencial para você enxergar bem ou não no futuro. E a grande questão é que ninguém coça o olho porque quer. Coça porque sente sensação de coceira. Você falou bem, eu sou atópico. Então, assim, tá, mas será que a gente consegue achar? Teve um paciente que ele queria que eu fizesse uma cirurgia chamada implante de anel de Ferrara, que é um semicírculo que entra dentro da córnea através de um laser de femtosegundo, uma cirurgia hoje muito segura e faz com que esse paciente diminua o grau dele e evite que ele vá para um transplante de córnea. Aí eu falava para ele, olha, eu só vou te operar se for no alergista. Ele não ia. Isso já tem mais de 10 anos. E quando ele voltou um dia, ele falou assim, ó, fui no alergista. Eu falei, cadê a alergia na mão? Sumiu. Ele tinha alergia a níquel. Quer dizer, imagina, ele trabalhava num restaurante, no caixa registrador do restaurante do pai dele. Isso já tem mais de 10 anos, então ele pegava troco e moeda. Moeda tem o quê? Níquel. Níquel. E aí ele fazia alergia. Então, quem está nos ouvindo aqui também, vamos lembrar, você tem alergia no olho, na verdade, a consequência da tua alergia é do olho. Ou uma rinite respiratória, ou de pele, uma dermatite atópica, mas o que você é alérgico a gente não sabe ainda. Então, vale a pena, eu valorizo muito os alergologistas, porque eles nos ajudam muito, às vezes, a identificar o fator que está ali causando aquela alergia e a gente diminuir, pelo menos. Você não vai deixar de ser. Eu sou também alérgico, mas a gente sabendo já algumas coisas que a gente é alérgico, a gente consegue, pelo menos, tentar diminuir e melhorar o ambiente. E aí, em segundo passo, o tratamento. Porque se a gente não tratar, é triste. A gente vê o paciente, ele fala assim, olha, eu não consigo parar de coçar. E realmente não consegue, porque ele não está sendo tratado. Então, o alerta que eu faço até para os meus colegas oftalmologistas é tratem a alergia ocular. Se não tiverem confortáveis, mas procurem um especialista e também um alergologista, porque isso vai ajudar muito nesse tratamento. Eu acredito muito que o tratamento multicêntrico sempre ele vai fazer uma abordagem muito mais completa. A gente teve uma formação, né, de achar que Que o médico era centralizador, só era ele, né? não, agora a gente tem que pedir ajuda, tem que indicar para outro colega. Se tem alguém que sabe um pouco mais que eu, vou sem problema nenhum falar, olha, e geralmente, quando eu recebo um paciente desse, ele está mais grato, mais agradecido depois que a gente opera, resolve o problema, a pessoa que me indicou do que a mim mesmo. Porque ele fala, não, foi fulano que me indicou você. Agora, qualquer problema, se eu tiver cardiologista, se eu precisar de um outro cirurgião, eu vou perguntar para fulano, porque foi ele que indicou. Então, eu faço sempre essa menção aqui, porque eu acho que é importante, né? Sim. E falando um pouco também, mais um pouco do ceratocone, né? E só para a gente fechar esse tema e esclarecer bem para as pessoas. O ceratocone é como se fosse uma cicatrização
dessa região por conta do atrito, Quase isso. digamos, ela faz uma ferida e cicatriz, faz uma ferida e cicatriz, faz ferida e cicatriz e assim sucessivamente? As causas são indefinidas até o momento. A gente sabe que tem um fator genético, então pais que têm é, ceratocone têm chance de ter filhos, mas olha só que interessante, esses pais também têm alergia, certo? Então, provavelmente os filhos também têm alergia. Aí você vai, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque provavelmente, quando eu estava lá nos Estados Unidos, meu chefe perguntava assim, não pergunte para o paciente se ele coça os olhos, pergunte para o familiar, porque na maioria das vezes não é que ele quer mentir, mas é tão comum para ele coçar os olhos que ele não se dá conta que ele está coçando. E aí quando a esposa fala, não, ó, tá coçando o dia inteiro, tá? E é mesmo. Então, assim, o hábito de coçar, ele realmente sofre um dano na célula de colágeno. E vamos lembrar, a córnea tem só meio milímetro. Você pega uma régua, metade de 1 milímetro é a espessura central da córnea. Eu falo, brinco para os meus pacientes, ó, olha para tua mão, olha para o teu olho, o que, que você acha que vai ganhar a briga? Não tem jeito. É um afinamento que vai de dentro para fora. Antigamente se achava que colocando lente de contato ia proteger esse paciente. A gente sabe hoje que não. Então hoje a gente tem vários recursos para poder ajudar esse paciente. Então, inicialmente a gente consegue usar um óculos. Ok, esse paciente está enxergando bem. Progredindo a doença, a gente pode usar lentes de contato rígida. Se essa progressão se mantém, principalmente em pacientes jovens, aí a gente pode lançar mão de uma cirurgia chamada crosslinking, é um termo de química para reticulação de colágeno. É uma cirurgia que foi desenvolvida há mais de 15 anos, o professor Tel Seiler, na Suíça, ele estava no dentista e falou, olha, mas por que a amálgama do dente ela enrijece? Será que eu não consigo fazer isso com a córnea? Fez vários estudos e descobriu que a riboflavina junto com a luz ultravioleta, faz essa reação química de enrijecer a córnea. Então, essa é uma cirurgia. E hoje já é quase que um padrão ouro o tratamento com implante de anel de Ferrara, que é uma cirurgia que foi desenvolvida por um professor, um médico oftalmologista brasileiro, mineiro, que é o professor Paulo Ferrara. Já tive a oportunidade de fazer um podcast, de conhecer. É uma pessoa ímpar, reconhecido mundialmente, porque através desse semicírculo a gente consegue aplanar a parte central da córnea, melhorando a visão em até 85% dos casos. Então, olha que interessante. Esse paciente que há 15 anos atrás, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fazia muito transplante de córnea pela causa ceratocone. Hoje, eu faço 1 por ano, 2 por ceratocone, casos realmente muito graves. Por quê? Porque esse paciente ele tem uma série de outros procedimentos e cirurgias e também o tratamento da alergia que faz com que ele consiga não só parar de coçar o olho, melhorar a alergia e melhorar a visão. Qualidade de vida, né? Sim. Agora você que, enfim, tá na. Eu sempre falo assim, quem faz transplante está na vanguarda da medicina. Para mim isso é uma coisa fantástica. Transplante de qualquer órgão, enfim. É a gente aprender a mudar o corpo com outro corpo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que parece história de Volta para o Futuro, futurista. Você acredita que a gente vai curar a cegueira com algum transplante não biológico? Como, por exemplo, a gente tem na perda auditiva o transplante coclear, o implante coclear. Você acha que a gente está progredindo? A gente sempre vê, né, manchete no É. jornal, né? Implante disso, aquilo. Você acha que vai chegar nisso? Ó, tem vários caminhos aí. Então, o que que a gente tem hoje? Isso já existe. Ensaios clínicos acontecendo multicêntricos, aonde células do endotélio são cultivadas em laboratório e colocadas num transplante. Agora, o que isso difere, por exemplo, de um transplante endotelial, no qual eu pego células de uma córnea doadora, de um banco de olhos e coloco? Não tem muita diferença. Então, mas óbvio, eu acho isso importante, porque através dessa multiplicação celular, daqui a pouco você pode fazer mudanças genéticas absurdas. O que eu acho que é o futuro realmente é uma técnica que já existe, provavelmente o pessoal vai ganhar o prêmio Nobel, que é a técnica de CRISP, onde você faz a mudança genética. Já existe o tratamento para, por exemplo, retinose pigmentar, para doenças muito graves, onde a pessoa não fica cega, e faz uma injeção intravítrea dentro do olho e faz a colocação dessa substância que muda o gene desse paciente. Então, você poderia mudar o gene de um paciente que tenha ceratocone ou que tenha distrofia de Fuchs. Então, isso eu acho que realmente vai mudar. É a mudança genética. Eu tive agora recentemente em São Paulo, um mês atrás, fui convidado para um evento e a Avio, que é uma empresa que é
dona aí, por exemplo, de várias medicações, por exemplo, Botox e tudo, ela tem a linha de oftalmologia e tem um pipeline só para doenças genéticas. E estão realmente investindo pesado em doenças raras, não são doenças comuns. Mas provavelmente, se eles detiverem a tecnologia de mudança, vai chegar para mudar doenças talvez que sejam mais comuns. Então, olha que interessante. Muito tratamento aí pela frente. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, Gustavo, tem falta de córnea, então vamos pegar então uma córnea de um porco, pegar uma córnea artificial, isso já existe, córnea artificial, mas são casos muito excepcionais. Até hoje a gente não conseguiu produzir algo tão perfeito quanto que Papai do Céu nos deu, que é a doação, né? O transplante. Então, assim, a gente está correndo, mas a gente vê que não tem jeito. O transplante realmente, com a doação, ele é o que hoje tem de mais moderno. Agora, a gente tem outras linhas, como eu falei, cultura de células, tratamento genético. Isso aí eu acho que vai ser o futuro em breve. Já existe. Agora a gente só tem que ampliar para outras doenças. E nessa questão do transplante e da cegueira, né? Existe um tempo máximo ou mínimo de cegueira? Eu tô te perguntando isso, que eu sempre falo, eu sempre gosto, eu sou louco por cinema, né? Eu me lembro de um filme que eu vi no passado com o Val Kilmer, que o Val Kilmer era cego e ele faz, eu acho que era um transplante de córnea, eu me lembro, eu não, nem fazia medicina talvez na época, e ele volta a enxergar, né? Sim, E ele era cego desde pequeno. E eu me lembro que o filme, a história do filme contava o seguinte, que ele não conseguiu mais se adaptar vendo. O vendo. mundo para ele era ruim. E no final do filme seguinte, ele desfaz a cirurgia para voltar a ser cego porque ele não conseguia lidar com o ambiente, com a luz, com a claridade, com vários sentidos. Existe alguma coisa nesse sentido É, da recuperação da cegueira, o assim? que a gente sabe é que se o olho não foi estimulado até os 6, 8 anos de idade, infelizmente a gente vai ter o que a gente chama de olho preguiçoso, que é a ambliopia. E aí não vai adiantar fazer nenhuma cirurgia, porque a conexão, né, sináptica entre a luz que chega no olho e a conexão com o cérebro, ela não aconteceu. Agora, se aconteceu após essa formação da imagem, sim, ele pode ficar anos sem enxergar e, em um certo ponto, ter condições de fazer um transplante de córnea e voltar a enxergar. E é realmente, assim, é uma coisa que muda. Eu lembro de uma palestra, a gente em setembro, a gente celebra o mês da doação, porque em setembro a gente tem São Cosme e Damião, que, segundo a Igreja Católica, foram os dois primeiros milagres que a gente teve relatados de um transplante de uma perna de um gladiador etíope para um sacristão. E aí isso ajudou até a divulgar e a poder aceitar na população a doação. Então, você vê que interessante. Quando a gente estava lá em setembro, teve uma palestra e a mãe veio até o palco, recebeu umas flores, tudo, veio com a filha. E ela falou assim, olha, agradecendo, e falou assim, através do transplante, eu consegui ver minha filha e a minha família toda. Então, assim, às vezes a gente trata o paciente, óbvio que a gente acaba se acostumando com isso, mas a gente não se dá conta que, na verdade, a gente não está atingindo só aquele paciente. Quantas vidas vão ser mudadas porque aquela pessoa voltou a enxergar, a mãe vai poder cuidar melhor daquela criança. Então, isso até arrepia, né? Porque a gente vê que o resultado daquela doação, daquela família que diz sim, que a gente sabe que através da doação, a dor do luto, de certa forma, ela ameniza, e todo um processo, óbvio, essa córnea vai para o banco de olhos, tem toda a parte de cirurgia, mas eu costumo dizer que a minha parte ali como cirurgião é muito pequena. Tem todo um enredo por trás que faz com que saia um transplante e a gente possa poder, essa pessoa voltar a enxergar. E a compatibilidade da córnea é mais flexível, vamos chamar assim, Muito. né? Existem restrições ou não? Boa pergunta, não, porque lembra, a córnea não Pouco tem va- vaso. Então a gente não precisa de compatibilidade de sangue ABO, de estudo HLA. Eu fiz uma vez, acho que na minha vida, eu tive que fazer uma paciente que múltiplas rejeições. Para tentar maximizar, a gente fez um estudo de HLA, que é um estudo mais específico para transplante de rim, né, para transplante de órgãos. Mas, na verdade, a gente não precisa de nenhum tipo de teste para poder ter compatibilidade. A chance de uma rejeição é muito baixa. E se a gente estiver falando do transplante de células, nossa, é menos de 1%. E quando acontece, é só voltar a usar colírio. Agora mesmo, eu estava no carnaval, viajando, um paciente meu, seus 70 e poucos anos, pegou o carro do Rio, foi dirigindo até Balneário de Camboriú, chegou lá e falou, Gustavo, minha visão embaçou no olho do transplante.
Aí eu falei, começa já o uso do colírio corticoide, não façam isso em casa. Corticoide pode te dar glaucoma, e catarata precoce, outras doenças. Esse caso foi um caso que eu já sabia que poderia estar acontecendo, que era uma Você rejeição, conhecia o paciente, já né? conhecia o paciente, aí ele, melhorou. Ele voltou dirigindo para o Rio de Janeiro já com a visão boa. Então, olha só que interessante. É diferente de uma rejeição de um paciente de transplante de órgãos, que precisa ficar internado, tudo. Ele usando um colírio, ele consegue voltar à transparência da córnea. Então, é um transplante muito seguro, eficiente. Agora, de novo, só existe transplante se houver uma conscientização da sociedade. A gente tem estatística do Rio de Janeiro que a cada 10 pessoas abordadas no momento do óbito do ente querido, 4 ainda dizem não. Ainda é uma estatística muito elevada e, de novo, o trabalho aqui não é convencer, é mostrar a oportunidade da família e da gente poder construir uma sociedade mais forte. Porque, invariavelmente, eu, você, todo mundo que está aí nos assistindo, vai conhecer alguém que vai precisar de um transplante ao longo da vida. Qualquer tipo, não estou falando de córnea, não. Então, assim, se a gente não construir essa ideia de sociedade, a gente vai ter problemas, porque transplante não tem como você construir, até o presente momento, um fígado, um rim, um coração, uma córnea. Então, por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema. E é muito legal isso, porque pela lei brasileira, o transplante também ele vai sempre para um banco, não pode ser direcionado. Então, às vezes as pessoas pensam muito assim, vou fazer doação, não sei para quem vai, e de fato a maioria dos transplantes você tem que vai para uma fila para ser igual para todo mundo. Existem, claro que exceções muito específicas, né, como às vezes um transplante de medula, você acha compatível é o teu familiar, um transplante de rim, que é muito comum, um transplante de fígado entre irmãos, entre pais, enfim. Isso também existe, mas a maioria dos transplantes, a grande maioria avassaladora, você não consegue direcionar. Então, é um bem que você está fazendo, como ele falou, um bem para a sociedade, não é um bem específico para uma pessoa, um bem para a sociedade. A gente tem que se conscientizar, porque a gente está falando de córnea, mas imagina uma série de outras doenças que a gente pode salvar a vida da pessoa fazendo uma doação, né? Não, exatamente. Quando tem a doação, a pessoa não doa só a parte da córnea, né? Então você tem toda uma gama de pacientes e pessoas que vão mudar. E é impressionante, não é porque eu trabalho com isso, realmente isso me motiva. E a gente vê aquela história não acabou ali, né? A família realmente fica ressignificada de saber que o coração está batendo em outra pessoa, que outras pessoas estão enxergando. Então, assim muda a vida. Realmente, não só da família que já teve a perda, isso não tem como voltar, mas a gente tenta ressignificar isso daí. E o trabalho aqui da Central de Transplantes do Rio é muito bacana, porque a gente tem desde psicólogos, eu já fiz um curso, os países que mais têm desenvolvido a parte de transplante é Espanha e Estados Unidos. Espanha, se vocês... a gente tem vários filmes do Almodóvar, que é um cineasta bem famoso, que ele aborda a parte de transplante, La PEC Me Habita, meio são outros temas, mas sempre tem o transplante ali. Então lá eles têm um modelo que assim, todo mundo é um doador universal, mas eles respeitam a pessoa se a família disser não. E aí tem a CIDOTS. E aqui nos Estados Unidos é as OPOS, eles pegam umas organizações hospitalares e lá eles podem só abordar pelo telefone. Isso vale legalmente. Olha, você doa, tudo mais, não doa. Então tá autorizado. Aqui não, aqui tem que ter tudo bonitinho, assinado, autorizado. Então, antigamente já tinha que deixar na carteira de identidade que era doador. Hoje não precisa, né? Não tem validade. Se a família não disser, não autorizar e por escrito, não tem validade, não consegue se doar, mesmo que eu seja doador. Por isso que é tão importante a gente falar e vocês falarem em casa, conversarem entre seus familiares, se vocês são ou não doadores. Perfeito. Gustavo, nosso tempo aqui está estourando, foi um papo maravilhoso. Aproveita, segue a gente no Instagram, segue o nosso canal no YouTube. E Gustavo, eu vou te abrir para você falar como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas veem teu conteúdo. Muito obrigado, Gustavo. Legal, eu que agradeço aí pela oportunidade de falar e vocês podem me seguir no Instagram, Gustavo Bonfadini, P de bola, O-N-F-A, D de dado, I-N-I, Gustavo Bonfadini, e também no YouTube, eu tenho um canal do YouTube, Gustavo Bonfadini, onde a gente fala vários temas sobre oftalmologia, sobre estudos novos que estão surgindo, de novos tratamentos e também saúde ocular como um todo. Mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição. Sempre que tiver dúvidas aí, pode me chamar. Obrigado, Gustavo, eu que agradeço.